Oi, gente, Cláudia do Universo em Tramas. Feliz 2021, né? Nossa primeira filmagem, né, de 2021. Tô aqui mexendo com um monte de coisa que vocês estão vendo, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo, né, para mostrar rapidamente como é que funciona, como é que eu tô fazendo aquele tapete, né, que eu chamei de Fiesta, né? Então a foto está no Instagram, né, e também no Facebook, na minha página. Então eu comecei, né, a fazer o tapete. Naturalmente ele tem a cara daqueles tapetes amarradinhos, né, que nós conhecemos, né, mas é adaptado aqui à situação da tecelagem em tear de pente liso, né. Então vocês vão ver que de amarrado, na verdade, não tem nada, né, os fios eles são devidamente colocados, né, no meio da trama, como um fio suplementar, e aí a gente vai construindo o tapete a partir disso. Mas isso aí é uma segunda fase. Então aqui estou mostrando para vocês, né, a minha coleção de restos de malha. Isso aqui é um absurdo. Então tô tentando, ó, isso aqui é uma união de anos, né, muita coisa naturalmente já usei, né, muita coisa naturalmente ainda vai surgir, porque eu trabalho muito com malha, vocês sabem, né? Ó, tá aqui essa parte que eu separei. E essa parte do meio aqui é a parte que eu estou usando para fazer o tapete. Então, a primeira coisa que eu tô fazendo, na verdade, é tentar organizar essa bagunça, né? Porque eu tenho fios diversos aqui, todos misturados. E aí eu tô tentando aqui aproveitar algumas coisas para que eu possa montar, né, os tapetes, e eu tô fazendo aqui algumas separações de tons para que eu tenha algumas ideias, né? Então, eu já fiz um tapete, no mesmo mordume eu estou fazendo lá o Fiesta. São tapetes pequenos, né? Eu vou aí seguir na linha de que normalmente que eu gosto, né? Em começo de ano, assim, no calor, normalmente eu faço os tapetinhos, né? Então, eu abro a temporada de tapetinhos e vou aí montando algumas coisas com malha, né? Porque são tapetes realmente que são muito bons no sentido, não porque eu fiz, né? Naturalmente, eu gosto do jeito que eles saem, né? Então, mas não é isso. É que, de fato, tapete de malha é uma coisa muito prática, né? E é uma coisa que eu faço bastante, né? Então, vai ficar à venda. Quem quiser, entra em contato comigo, né? E a gente pode, então, ver algumas coisas. Mas, enfim, agora, nesse momento aqui, eu tô numa fase de separar, então, e avaliar exatamente que tipos de restos eu tenho e o que eu posso fazer com isso, né? E aqui nesse centro, eu tô, então, trabalhando com as malhas que eu estou fazendo os primeiros tapetes. Então, o primeiro eu já terminei, o segundo eu estou fazendo, e é desse que nós vamos conversar. Então, ele é um tapete felpudo, vamos dizer assim, né? Então, ele lembra justamente aqueles amarradinhos que que se faz normalmente, né, numa talagarça, etc. O que eu tô fazendo, né? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é como é que eu tô trabalhando com esses pedaços, né? Como é que eu faço a seleção? Na verdade, eu tô indo pelo caminho até mais difícil, porque se eu estivesse trabalhando com uma cor só, seria bem mais rápido, né? Existe uma outra maneira de fazer no tear, né? É uma técnica de tapeçaria, inclusive, é onde eu posso fazer, né, eu posso produzir esse felpudo, eu posso produzir de uma maneira mais rápida. Mas aqui, como eu estou trabalhando com os restos, e eu estou aqui num passo um pouco mais lento, então eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo, naturalmente, para eu poder deixar bem colorido, né? Como tá lá o Fiesta, que nós vamos ver já já, porque ele tá ali na outra sala e eu tô aqui no ateliê. Então, aqui no ateliê eu faço a preparação. Eu peguei um potinho desse daqui, para facilitar colocar os pedaços, né? Eu estou cortando a malha em mais ou menos pedaços de 10 centímetros aproximadamente, tá? Isso aqui não é rigoroso, né? Então, pode variar aí 1 centímetro e tal, né? E sem problema. Isso aqui é o suficiente para colocar ali, para colocar no tear e poder ficar, né? Ficar mesmo penduradinho assim e ficar, assim, com movimento, né? Vamos dizer assim, né? As pontinhas ficarem com aquele movimento mesmo do felpudo, né?
Então, mais ou menos 10 centímetros. E eu vou cortando com a tesoura, pessoal. Eu vou fazendo a coisa mais simples do mundo, ó. Então, eu corto com a tesoura, né? Eu vou pegando as cores que eu quero. Eu tenho muito pedaço de malha, né? Até por causa disso mesmo eu quis aproveitar. Eu tenho pedacinho, eu tenho partes maiores, enfim, né? E aí eu vou pegando aí algumas cores de maneira aleatória ou alguma coisa aí que eu queira realmente combinar, né? Então aqui nesse bolo eu tenho algumas coisas que realmente eu gostaria de deixar junto. Meço, né? Essa fita aqui ela já tá medida, então a partir de uma fita que ela já está medida, eu vou fazer então o corte de outras. E eu venho muito tranquilamente, olha, não tô nem fazendo aquela coisa rigorosa, tá? Então eu vou fazendo aqui, ó, eu vou fazendo o corte mesmo. Se eu quero tirar umas pontinhas, eu já aproveito e tiro, ou seja, você tem que ter uma tesoura boa para você poder ir fazendo isso, tá? E aí você vai jogando aqui dentro do seu potinho aqui de seleção, né? Você vai pegando, ó, vai pegando outros pedaços, vai juntando, enfim, né? Isso daqui é uma coisa bastante tranquila, muito fácil, né? Meditativo, até porque você, à medida que você tem que ficar, né, assim, pensando nisso, ao mesmo tempo isso relaxa a sua mente, então você, né, consegue fazer isso aqui com tranquilidade. Passam-se as horas e você nem percebe, né? Então não é uma coisa assim chata de fazer, é fácil. Mas é lógico que o processo em si, ele é cansativo. Então você vai cortar um tanto aqui, vai ter uma hora que você vai cansar, né? Mas vai fazendo, vai cortando os pedaços, né? Mais ou menos iguais, né? Não precisa ter, né? De novo, vou falar, não precisa ter rigor com isso nem nada, né? Vai pegando aqui o que você tem aí de pedaço, o que você tem de resto, né? E vai simplesmente cortando as pontas, ó. É isso que eu tô fazendo, né? Eu tô cortando com a tesoura, você naturalmente vai fazer o corte da maneira como você quiser, né? Então, veja que eu vou fazendo aqui, né, uns cortes dos pedaços e eu não tô nem pensando muito. Eu vou pegando aqui, eu vejo o que é que eu quero colocar aqui. Então eu quero agora um pouco de amarelo, então eu venho, né, junto aqui nesse bolo, olha, né, a ideia toda é realmente relaxar, tá, pessoal, e disso normalmente saem os trabalhos mais bonitos, né, porque você tá fazendo aquele passo, né, onde você tá realmente se divertindo, então não tem nada de muito, né, de muita pressa, de você ter que realmente fazer a coisa medida, tal, não, né? Tudo isso aí é bastante aproximado. Então, aqui, ó, você vai olhando para ver se você quer acertar as pontas. Eu vou dar uma acertadinha aqui, só para eu poder realmente ter uma coisa um pouquinho mais uniforme. Aí, achei um pedacinho aqui de laranja, então eu já vou aproveitar. Achei um outro coral aqui, já vou colocar também. Tá? Então, você vai fazendo isso o quanto você quiser. Daí você tem uma tesoura boa, né? Uma tesoura que ela corte bem. Você vai fazendo isso até a hora que você cansar. Então, normalmente, o que eu tô fazendo? Eu vou fazendo de pouquinho. Até peguei esse potinho aqui, né? Justamente para que eu pudesse pegar essas partes e ir jogando aqui dentro. E aí, depois eu faço assim, ó. Eu vou dar uma misturada mesmo, assim, né? Pra eu entender exatamente como é que tá ficando essa mistura, né? Não fica legal, assim, né? Porque às vezes você corta muitos pedaços da mesma cor, né? E aí você dá uma misturada, assim, fica bem aleatório, né? Uma vez terminado isso aqui, esse tanto eu cortei, agora eu vou descansar minha mão que eu não quero mais cortar, por exemplo, tá? Você vai pro tear e você vai agora começar a montar. Então, a nossa segunda parte agora, ela vai tratar justamente de como a gente coloca isso daqui. Então, é a técnica propriamente dita, ok? Bom, pessoal, então, agora é o seguinte. Estamos aqui, tô aqui com o meu potinho, ó, né, com todas as partezinhas que eu cortei, né? E aqui, então, tá o trabalho, ele já tá aqui uma parte começada. Isso aqui é um trabalho que tá indo bastante
de maneira bastante lenta, né? Por quê? Porque eu tô fazendo esse corte, ao mesmo tempo que eu tô cortando, eu paro, venho fazer aqui a tecelagem, enfim, né? Isso aí tá me levando um certo tempo, né? Mas eu tô sem pressa, então eu tô curtindo o passeio, vamos dizer assim, né? Então aqui tá o meu urdume, isso aqui é barbante 6, tá? Eu tô num pente 2:1, só pra gente poder aqui estabelecer, né? E para eu poder fazer esse tapete, eu coloquei, então, né? Estabeleci que eu precisava fazer uma base, né? A base, ela vai ser importante, porque isso daqui, ele é um fio suplementar, né? Então, isso daqui é suplementar. Se eu puxar isso daqui, né? Naturalmente ele vai sair, mas o trabalho em si, né? O tecido em si, ele vai se manter estável. Então, para isso eu preciso de uma base. A base me ajuda a dar uma estrutura para esse tecido, né? Ao mesmo tempo que ela segura essas pontinhas, né? Então, ela vai segurar esses pedaços de malha que eu vou colocar. A base eu tô fazendo de barbante também, só que eu tô usando um tipo de fio, né, que ele é achatadinho, ele parece um cordão. Isso aqui é chamado tira de malha, né? O fabricante que vende isso aqui é a Fial, tá? Eu não tô fazendo merchan, mas é só pra você saber, porque eu acho que é interessante. Eu optei por fazer, né, a base no barbante, e poderia ter pego também um barbante 8, né? Alguma coisa parecida com isso daqui. O próprio barbante 6, talvez, mas a base não ficaria tão firme, né? Porque o 6 ele é até um pouco mais fino do que o pente requer, né? Na verdade, para ficar um pouco mais estável seria o barbante 8, né? Na minha opinião, mas eu tô conseguindo aqui naturalmente fazer o que eu tenho que fazer com esse barbante 6. E aí, então, para eu poder construir a trama, até vou mostrar aqui embaixo para vocês, ó. Porque eu fiz aqui, né, um início, justamente para que eu pudesse ter aí um começo, né, e uma base, né, uma base sobre a qual eu pudesse começar a colocar esses pedaços de malha, né. Então, eu fiz um início aqui com esse barbante achatado, que ele é mais grosso do que o barbante 6, naturalmente, e eu achei que ficou bem bom, né. Naturalmente, depois da lavagem, ele vai fechar um pouco mais, a hora que eu tirar do tear, enfim, né, todas essas coisas que nós vamos ver só depois, tá? Nossa, vai cair uma chuva. Então, coisas que nós vamos ver depois, tá bom, gente? Então, na verdade, isso daqui é uma experiência para mim. É a primeira vez em todos esses anos que eu estou fazendo um tapete desse tipo, né? Então, naturalmente eu já vi, né, várias técnicas que vão produzir, né, superfícies como essa aqui, por exemplo, onde não é usado a malha, mas pode ser utilizado lã, é utilizada acrílico, né, enfim, são condições diferentes, né, eu procurei aí, ao longo de todos esses anos, estudar várias técnicas e tal, mas eu nunca arrisquei. E eu hoje, né, ontem mais exatamente, quando eu comecei isso aqui, eu resolvi então arriscar fazer isso, né? Não é difícil, mas ele é, assim, trabalhoso no ponto de vista que você realmente tem que fazer algumas etapas. Então, preparar, né, o fio que você vai colocar. No caso aqui, eu tenho que cortar a malha, porque vocês estão vendo que eu tô fazendo uma coisa bem colorida, né? Então, essas cores, elas estão realmente se misturando. Eu preciso trabalhar com os pedaços separadamente. E eu preciso também preparar a base, tá? Então, a base, voltando nela aqui, ela é uma base de barbante, porque isso daqui, tá? Essa é a minha percepção. A hora que eu terminar, acho que deve ficar meio pesadinho por causa da malha, tá? Mas isso daí também a gente vai verificar depois. Enfim, o que eu fiz, né? Eu fiz aqui um ponto peruano básico, né? Usei aqui um ponto peruano. Sobre esse ponto peruano, eu comecei a trabalhar. Então, eu fiz mais ou menos umas 7 meia duites, tá? Aqui, com esse fio, essa tira de malha, né? E comecei, então, a posicionar os fios.
Aí, eu vou fazer aqui agora, pra você ver, porque isso aqui é importante, tá? Então, a cada vez que você vai posicionar, você precisa estar, então, com a sua cala aberta. Eu tô aqui com os fios, né, na posição, tem fio embaixo, fio em cima, naturalmente, né, porque o pente, ele tá posicionado, ele tá nós estamos aqui com a cala aberta. E aí, eu aproveito essa cala para eu poder posicionar cada tira, como essa daqui, posicionar debaixo de 2 fios que estão levantados, tá? Então, eu vejo aqui, eu tenho um grupo de fios, olha. Então, os fios que estão para o lado de cima, né? Então, eu tenho o grupo de fios aqui, eu vou pedir desculpas porque eu tô gravando com uma mão e fazendo com a outra, tá? Tô sem suporte. Então, aqui, ó, os fios estão para cima, a cala tá aberta, tá? Ó, mostrando, cala aberta. Os fios estão para cima, então, a cada 2 fios, eu vou posicionar uma tira, né? Um pedaço desse aqui por baixo de 2 fios para que ele fique preso, bem preso, tá bom? Então, eu pego 2, posiciono a minha tira, né? Opa, aqui, 2, os 2 iniciais, eu posiciono a minha tira. Pode fazer bem na beiradinha, eu tô utilizando até as beiradinhas, tá? Ó, posiciono aqui ele bem, tá bom? Então, isso aqui seria uma passagem normal de ponto tela, ó, só que eu tô fazendo com a tira que ela tá solta. Procura colocar mais ou menos aqui no centro, tá? Para que essas pontas, elas fiquem aí mais ou menos no mesmo tamanho. Ó, tá bom? Mais ou menos também, isso aqui, desculpa, isso aqui não é, naturalmente, isso aqui não é rigoroso. Muito bem, então, voltando, eu posicionei o pedacinho aqui entre 2 fios, tá? Coloco aqui, porque isso daqui prende bem, né? Ele prende bem. E aí, eu posso prosseguir aqui colocando vários pedacinhos desses do mesmo jeito. Então, eu vou pegar os próximos 2 fios, então, eu peguei os 2 fios aqui do começo, eu vou pegar os próximos 2 aqui do lado e vou fazer a mesma coisa, tá? E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou, então, naturalmente variando as cores. É exatamente por causa disso que eu já fiz, né, um apanhado bem variado com relação às malhas, né, que eu escolhi. Então, você vai fazendo isso, né, em toda a extensão. Ó, eu vou fazer em toda a extensão, um por um, né. Isso aqui vai mais rápido, naturalmente, né, que eu tô sem posição aqui. Mas é isso que eu tô fazendo, eu vou colocando um por um, tá? Eu vou pegando cada 2, eu levanto e coloco e encaixo bem, ó, tá vendo? É isso daqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou agora fazer isso até eu chegar no outro lado, tá bom? Chegando do outro lado, aí eu vou mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer a passagem. Você vai ver que é super simples. Muito bem, então agora eu cheguei aqui, né, no último conjunto de 2, né? Então, aqui sobrou um fio, esse daqui eu não vou utilizar, tá? Eu preciso de 2 para prender bem, né, os pedacinhos de malha. E agora, eu preciso fazer uma carreira de base, tá? Então, cada carreira, eu não vou nem falar carreira, isso aí não é muito certo em tecelagem, né? Mas eu vou manter a palavra aqui para facilitar o nosso estudo. Cada passada, vamos dizer assim, né? Que você fizer e você, então, colocar esses pedacinhos de malha na mesma cala, ou seja, não troque a cala, você vai, então, passar um fio de ligação. Então, você vai pegar esse mesmo barbante, né? Ou, no meu caso aqui, essa tira de malha que eu tô utilizando para fazer a base, né? E eu vou continuar construindo a base. Então, na mesma cala, eu vou fazer uma passada, né? Eu já até passei aqui, ó, tá? E vou bater com o pente. Então, eu venho, bato com o pente, tá? Ó, bato bem, coloco na posição, na próxima posição, e aí, com o pente, né? Um pente que a gente usa normalmente em tapeçaria, né?
você ainda dá mais uma acertadinha, ó, tá? Nessa carreira de base. Essa carreira, ela é importante justamente porque ela tá construindo a base embaixo, conforme eu já falei para vocês, e ela tá segurando, né? Ela vai ser uma maneira de prender os nossos tirinhas de malha, os nossos pedacinhos de malha aqui no lugar, tá, ó. Então, aonde a malha não passou, o fio vai travar aqui, ó, e vai segurar, né? Uma outra coisa que eu também espero que ocorra, né, e eu acredito que vai ocorrer, é que o efeito do encolhimento, a hora que eu lavar isso daqui, também vai nos favorecer para justamente segurar um pouco mais essas tiras, tá bom? Então, você percebe que não tem nada de amarrado. Eu vou chamar isso aqui de amarradinho chique, mas isso aqui não tem nada de amarrado, tá? Então, ele é uma técnica aqui de utilização de fios suplementares, né? Que ela vai servir aqui como uma superfície felpuda, né? Então, isso daqui não é um amarrado, não é um amarradinho, mas a gente vai fazer de conta que isso aqui é um amarradinho chique, né? Essa aqui é uma das maneiras, então, de se fazer tapetes ou superfícies felpudas como essa daqui, tá bom? O que vai acontecer agora? Agora que eu mudei a cala, porque a hora que eu bati o pente aqui, eu já coloquei, né, o pente na próxima posição, ele estava embaixo, agora ele está em cima, e isso já trocou a posição dos fios. Então, aquele que estavam embaixo, eles vieram para cima. Isso daqui agora, ele vai me obrigar a colocar as tiras de malha, né? Então, agora a gente pega nosso potinho aqui e continua, escolhe uma cor, né, e vai. E veja que isso aqui vai colocar para você numa posição diferente da anterior. Ó, eu vou posicionar aqui para você ver, ó. A anterior tá aqui. Agora a nova tá aqui, né? Por que isso é legal? Porque você vai ter aí os pedaços de malha, né? Os pedacinhos de malha todos espalhados aí de maneira alternada. Então, fica bacana porque vai ficar bem espalhado, fica bem cheinho, né? Vocês percebem, ó, que o trabalho tá bem cheinho. Você olha aqui, você não consegue ver a base lá embaixo, só se você abrir, ó. Então, se você abrir aqui, né, você vai ter que ir procurando aqui, você consegue ver a base, ó, a base lá embaixo que você tá construindo. E a ideia é justamente essa, que você tenha uma superfície felpuda, né, e que ela esteja aí devidamente assim, cheia o suficiente para ela cobrir a base embaixo. Então, se eu olhar no verso, ó, olha aqui a base, como tá ficando a sua base, né? Então, isso daqui é o que você vai enxergar depois. E é só você fazendo isso, quer dizer, não tem segredo. Você vai simplesmente trocando as calas quando você for colocar os pedacinhos de malha, né? E bate o fio de ligação na mesma cala que você acabou de terminar de colocar. É simplesmente uma coisa dessa que eu tô fazendo, tá? Como é um experimental para mim, então vocês vão acompanhar comigo também os resultados da lavagem e da finalização desse tapete, né? Não sei ainda como é que eu vou fazer, se eu vou deixar a franja, se eu vou tirar a franja e tal. Eu ainda tô pensando nisso, mas, né, o trabalho em si, ele tá ficando do jeito que eu gostaria, tá bom? E aí, naturalmente, você podia estar pensando, nossa, pelo amor de Deus, isso aqui é mais fácil como para matar lagarto e eu vou fazendo os amarradinhos. É verdade, né? Mas metade da diversão também, ela vai embora, né? O divertido é você ir vendo construir, né? Pelo menos quem é da tecelagem vai entender o que eu tô falando. E é isso, então, que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, né? Então, o meu tapete Fiesta, agora, ele precisa avançar, né? Ele tá indo devagar, ele vai avançando, e à medida que ele for avançando e a gente vai caminhando para o fim, vocês vão acompanhar toda essa história comigo. Um abraço, então, e até a próxima etapa.